Tá começando então mais um episódio do Desregrados, o podcast esportivo do Portal Litoral Sul. Eu sou o Vitor Filomeno, repórter do portal e apresentador desse programa. E como o nome já diz, Desregrado é esse podcast, essa conversa descontraída, leve, bem-humorada, sempre com algum personagem do esporte aqui do sul de Santa Catarina, sempre trazendo algum convidado para falar sobre isso, a coisa que a gente gosta de esporte, de futebol, qualquer coisa. Sempre um papo divertido, leve, tranquilo. E hoje o meu convidado ele é de Serafina Corrêa, no Rio Grande do Sul. Passou por Chapecoense, Atlético Paranaense, Joinville, jogou no México, mas o sucesso mesmo foi aqui no Criciúma. Pelo Tigre foram 84 gols em mais de 7 anos de clube. E hoje é considerado um dos maiores, se não o maior ídolo do Criciúma Esporte Clube. É claro que eu estou falando aí do Vanderlei Mior. Vanderlei, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui com você para a gente bater um papo descontraído. Eu que agradeço aí tu aceitar o nosso convite. Falei alguma coisa errada então? Não falei nada? Tudo certinho aí? Não, falou tudo certinho. Pesquisou bem. Sabe quase mais sobre mim do que eu mesmo. Mas, Vanderlei, me conta assim, então, lá do interior do Rio Grande do Sul, Serafina fica no interior, fica em que região lá no Rio Grande? Serafina fica na região de Serra Gaúcha, né? As cidades mais importantes e próximas de Serafina são Passo Fundo, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, aquela região ali da Serra Catarinense. E como é que era a infância do pequeno Vanderlei lá em Serafina? O Vanderlei nasceu... A cidade de Serafina já é interior e o Vanderlei nasceu no interior do interior. Nasceu na Capela Santana, nasci em casa. Na época não nasci no hospital, tinha parteira, né? Minha mãe deu a luz em casa, então na Capela Santana em 1962. Coisa boa. Interior de Serafina Corrêa. Sim. E a tua infância lá, como é que era? Tu morou sempre em Serafina ou tu acabou se mudando lá no Rio Grande? Como é que foi? Não, eu até seguir a carreira de futebol, eu morei lá em Serafina, até os 17 anos. Eu nasci, me criei lá na Capela. Tinha algumas famílias ali parentes, né? Tios, e tinha várias, né? Então, uma comunidade que a gente tem um carinho até hoje muito grande, né? Então nós tínhamos uma comunidade bem bacana, né? Então, no interior, nascemos lá. Basicamente, todos viviam de agricultura e tinha lá um campinho de futebol para a gente se desenvolver. Graças a Deus. Ainda bem. E como é que começou essa tua... Antes de tu falar da tua carreira, tu volta lá, tu retorna de vez em quando para Serafina ou acaba nunca... Sim, a minha mãe e os meus irmãos ainda moram lá. Agora se mudaram para a cidade. Em 1989 mudaram para a cidade. Entendi. E nós ficamos com a nossa propriedade do interior, lá na Santana, até o ano passado. Ano passado nós vendemos. Uma pena, mas... Mas as lembranças de infância estavam até o ano passado, então lá, tudo certinho? Sempre. E ainda continuam lá, né? Com certeza, né? Se a gente quiser olhar ainda, né? Só passar por lá e matar a saudade. Deve ser uma experiência bacana, né? Olhar e passar pelo lugar que tu cresceu, que tu viveu boa parte da tua adolescência, da tua infância, né? Deve ser diferente. Não, é bacana mesmo. É bacana porque nós crescemos num ambiente bem salutar, bem alegre, né? E a gente tem muito boas lembranças da onde a gente nasceu, onde a gente cresceu. E como é que tu começou no esporte? Você falou que tinha um campinho lá no interior, como é que era? O futebol para meninos que nascem no Brasil, sempre a grande maioria tem uma certa atenção, tem um certo desejo de praticar, né? Não tinha muitos outros esportes à disposição, como tênis, vôlei, basquete, enfim, não tinha à disposição. Então tinha uma bola lá e, né, a bola só por si só já faz a festa, né? Então a comunidade ela tinha esse hábito de jogar futebol. Toda a cidade, a comunidade, inclusive o Brasil todo tem esse. Antigamente tinha mais, porque onde tinha um espaço vazio que pudesse se praticar um futebol, a gente fazia, né? Então colocava 2 chinelinhos em cada lado. Lá tinha, então nós tínhamos aí
normalmente nas quintas à tarde um pouquinho de prática, né? A gente brincava lá, jogava, e no final de semana, sábado à tarde um pouco, e no domingo daí sim, aí tinha o time da comunidade que jogava contra outras comunidades. Sim. E ali fomos nos desenvolvendo, fomos aperfeiçoando, e dali daquela comunidade saíram 4 jogadores profissionais, eu e mais 3 primos. Os 3 primos são irmãos, o mais conhecido de todos é o Casemiro do Grêmio, sim. O Danilo, que jogou aqui no Brusque, aqui no estado, e o Armando Mior, que acabou falecendo de forma assim prematura, né, com 20 e poucos anos, de um aneurisma, que também era jogador de juventude. E agora, por último, o meu sobrinho, filho do meu irmão, João Paulo, que é uma cria ali do Internacional de Porto Alegre, e acabou de ser campeão pelo Seattle, nos Estados Unidos, da CONCACAF. Depois de 16 anos que os Estados Unidos não ganhavam. Então, é o último dos Mior. Todos eles Mior. A dinastia Mior segue... 5 profissionais saíram. Que bacaninha. A tua carreira começou em que clube? Lá no 14 de julho? Foi esse? 14 de julho de Passo Fundo. Olha, tô sabendo, né? 14 de julho de Passo Fundo. Com 17 anos eu fui profissionalizado pelo 14 de julho de Passo Fundo. Mas Passo Fundo não fica na Serra Gaúcha, né? Fica na Serra. Fica 80 km de Serafina. E como é que te descobriram lá em Serafina Correia? De novo, através de parentes, né, o Enio Marostica, que é meu primo, distribuía na época o jornal Zero Hora na região de Passo Fundo, e conhecia o presidente do 14 de julho. E me conhecia, inclusive, né, lógico, sim. A gente é primo, a gente tinha uma proximidade muito grande, né, nos parentes, né, e ele me indicou para fazer um teste no 14 de julho. E eu fui aprovado no primeiro treinamento, fiquei no 14 2 meses, depois não consegui ficar por conta do estudo, eu precisava continuar o meu último ano do 2º grau, não consegui colégio em Passo Fundo, tive que retornar para Serafina e comuniquei ao clube, olha, infelizmente não vou conseguir seguir porque a minha prioridade agora é estudar. Que bacana. E nesse meio tempo, nesse primeiro semestre, o 14 de julho disputou o Campeonato Gaúcho e caiu no grupo que ia disputar o rebaixamento. E para disputar o rebaixamento, o 14 de julho resolveu diminuir a folha de pagamento, que estava alta. Então, dispensou alguns jogadores caros e foi buscar algumas alternativas para compor. E se lembraram de mim. Foram até na minha cidade e me perguntaram se eu não queria jogar. Nos finais de semana, eu disse, olha, eu não posso treinar no clube. Não, mas você treina lá em interior de Serafina e só vem jogar nos finais de semana. Eu disse, se for dessa forma aí, claro que eu vou. E ainda se me pagaram, me profissionalizaram. Tudo de bom, né? E no fim, escapou do rebaixamento ou não teve jeito? Escapou. Olha e por conta dessa experiência e desse convite do 14, enquanto eu estava à disposição do 14 de julho, nós fizemos um amistoso em Chapecó. E aí quem que me viu jogar lá, em Chapecó? Um afilhado parente da minha avó, seu Heitor Pascoaloto. A família toda espalhada aí pelo sul. E esse Heitor também ele tinha sido presidente da Chapecoense, tinha um hotel lá, Pascoaloto, que também hospedava, né, as equipes. Então, a hora que ele viu o Mior, ele disse, não, deixa eu ver quem é, né? Aí ele viu que eu era, né, neto da madrinha dele. Sim. E eu fiz um excelente jogo contra a Chapecoense. E aí a Chapecoense me convidou para ir jogar em Chapecó. E aí foi onde eu comecei realmente a carreira. Que coisa. E ali começou a tua caminhada por Santa Catarina. Tu passou por outros clubes aqui do estado, né? De Chapecó eu fui pro Atlético Paranaense, dali eu fui para Marília, retornei pro Joinville, fui a Cascavel e de Cascavel eu vim para cá. Eu tava pesquisando sobre ti, né, pra gente poder conversar, e eu notei assim que, não sei se às vezes pode ser falta de dados também, que às vezes não é acompanhado. O próprio dado aqui dos gols do Criciúma, o Criciúma não tem uma conta oficial, né, do clube, né? Não tem. Mas são 84 gols pela tua conta? 84 gols não é pela minha conta. Eu nunca contei meus gols. Quem contava era o Clésio Burgo, e meu time na rede agora, o menino que eu me esqueci o nome agora, que tem um dos sites mais completos da história dos jogos do Criciúma. Sim. Então são 84. Meu time na rede. Então 84, inclusive,
com 431 jogos. Só pelo Criciúma. O jogador que mais jogou pelo Criciúma na história e o que mais fez gols. E o Wilson tem uma controvérsia aí que eu gosto muito de conversar com ele, que o Wilson, nesse arquivo do meu time na rede, o Wilson tem 426 jogos, 5 a menos. Mas ele discute isso aí. Ele discute. Aí, inclusive, nós temos uma briga boa que é quem ganhou mais troféus. Quem ganhou mais títulos. Só é engraçado de troféu do Criciúma, né, pô? Eu não sei. Ele disse que é ele. Eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Mas por enquanto eu tô aceitando, porque eu não tenho provas contrárias. E ele tem? Ele tem tudo Não arquivado, sei, assim. Eu acho que não. Tinha que ter trazido ele também, pra gente já ver isso aí colocado no papel. Ele vai dizer que é ele, que tem mais títulos. Mas como eu tava falando, dos outros clubes, né, não tem... Tu jogou pouco, marcou poucos gols, como é que foi, assim, nos outros clubes, tirando o Criciúma da conta? Bem, basicamente, mais da metade da minha história no Brasil foi no Criciúma. Sim. Então, no Criciúma eu joguei 12 anos. Sim. 12 e pouquinho. Mais de 7 em Criciúma e 3 em Chapecó. Uhum. Então, isso soma mais de 10 anos, claro. Dos 12 e pouco. E aí 2 anos e pouco divide entre Joinville, Atlético Paranaense, Marília e Cascavel. Uhum. E depois então mais 2 anos e meio no México, que é onde eu encerrei minha carreira. E como é que era? E logicamente que ficando mais tempo no Criciúma, é aqui que eu joguei mais, é aqui que eu fiz mais gols. No México eu fui muito bem no Atlas, fui o 6º artilheiro do Campeonato Mexicano, mas uma temporada só. Então, em termos de produtividade e em número de gols, eu acho que no México, lá no Atlas, eu fui melhor. Sim, considerando só números, quantidade né? de jogos, né? Não, ficou quanto tempo no México, tu falou? 2 anos e meio. 2 anos. E o principal clube lá que tu jogou foi o Atlas? O Atlas fiquei mais tempo. E como era a adaptação lá? Tu jogou sempre no Brasil e de repente foi pro México, assim, foi tranquilo a adaptação? Futebol parecido na época? O futebol é um futebol bem... é um pouquinho mais ofensivo lá. Eles não tinham tanta preocupação com a parte defensiva. Os mexicanos têm uma característica de atacar mais, então muitos resultados eles surpreendiam pela quantidade de gols tomados ou feitos. Uhum. Então era normal você perder em casa de 2-3-0 e depois ganhar na sequência de 2-3-0 em casa. Então tinha essa característica um pouquinho diferente. Mas era competitivo, de nível técnico alto, de remuneração alta também, grandes treinadores trabalhando lá. Sim. Bem organizado, muita torcida nos estádios. São bem apaixonados, né? Aquilo que a gente vê até hoje, né? Na verdade. E falando aqui do principal mesmo, que é o que sempre nos faz lembrar, né, de ti, o Criciúma, assim, como é que foi a tua chegada no Criciúma lá em 1985? 1985, indicado pelo Velha, que era o treinador aqui naquele ano. Ele tinha sido meu treinador em Joinville, veio para cá e me indicou. Uhum. E o Criciúma foi atrás e acabou me contratando. E esses trâmites todos para tu vir para cá foi rápido, assim, foi... Foram rápidos. Eu estava de férias lá no interior de Serafina, lá na Capela Santana. Não tinha telefone na época. Como é que foi o contato? Não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha WhatsApp? Não tinha. O Criciúma ligou para a prefeitura de Serafina. Que legal. Conversaram lá com o prefeito inclusive mandou um veículo lá na comunidade me avisar que o Criciúma queria falar comigo. E aí eu fui para a cidade, na época tinha, acho que era CRT, Companhia Rio Grandense de Telefonia. Uhum. E aí combinamos um horário, alinhamos tudo e acabei vindo para cá. Acertamos lá com o Cascavel, o Tchê, que era o presidente na época, o diretor de futebol do Cascavel, uma pessoa bacana, acabou me trazendo para cá. E ali começou a tua história mais legal do futebol, é no Criciúma? Considera até hoje? Ah, sem dúvida, sim. É aqui que inclusive eu brinquei com a diretoria do Criciúma, porque eu vinha de um período de muitas mudanças, isso não estava me incomodando. Uhum. Em 2 anos tinha mudado para 4 clubes diferentes. Então eu disse, olha, eu só saio do Criciúma se for para um time grande, não vou ficar aí. Uhum.
Não tive essa sorte, mas transformei o Criciúma num time relativamente grande. Sim. E começou ali em 85, já foi campeão catarinense em 86, 89, 90, 91, né? 85 nós quase... Na verdade, em 85 nós disputamos o grupo que ia disputar para ver quem caía para o rebaixamento, que é o Torneio da Morte. Sim. O próximo se classificou entre os 6 melhores e o Criciúma os 6 piores. E tinha que disputar para ver quem caía para a segunda divisão. Uhum. Então esse foi o campeonato de 85, com jogadores já de certa idade, é um modelo que não deu certo. E, enfim, no ano de 86, sim, daí houve uma remodelação, reformulação total. O Moacir disse que ia fazer um time para médio e longo prazo, ter resultados, mas naquele mesmo ano... Já teve resultado? Já teve muito resultado, ganhamos as 4 taças que compunham o campeonato estadual daquele ano, de 86. Uhum. E dali para frente o Criciúma se tornou um time vencedor, porque até então era só participante. Sim. E como é que começou a ser montado aquele time, daqueles 3 anos ali de 89 a... 4 anos, né, 89 a 92, né? Que ganhou praticamente Catarinense, Copa do Brasil. Como é que começou essa história ali? O primeiro time vencedor foi o de 86, fiquei eu e poucos jogadores, alguns da base, o Edmilson, que foi muito bem, o Carlos Alberto, veio lá do Rio Grande do Sul o Solis, veio o Rached, veio o Jairo, enfim, depois já incorporou o Itá e o Sarandi no mesmo ano. Então esse time ganhou o campeonato de 86, as 4 taças, ganhou o torneio paralelo, disputou o brasileiro em 87, da primeira divisão. Uhum. Então é um time que começou a dar uma certa notoriedade para o Criciúma. Esse time disputou o brasileiro em 87, disputou 88, foi mal em 88, e aí houve uma nova reformulação em 89. Aí ficamos eu, Sarandi, o Itá, alguns outros jogadores da base, e aí foi renovado da mesma maneira que foi em 86. Então aí já veio umas 3, 4 duplas de 2. Vieram do Paraná o Cavalo e o Griso, vieram do interior de São Paulo o Alexandre e o Soares, vieram lá de Minas o Vilmar e o Evandro, vieram aqui do estado, mais precisamente de Itajaí, do Marcílio Dias, o Jairo e o Gelson. Então, essas 4 duplinhas aí vieram compor basicamente o time que ganhou tudo. Uhum. Ganhou o tricampeonato 89, 90 e 91. 91 ganhou a Copa do Brasil, 90 quase ganhou, e 92 fez uma campanha brilhante na Copa Libertadores da América. E começou a ser desmontado em 82. Eu era o mais antigo dessa turma. Sim. O que tinha chegado primeiro, e eu fui o primeiro a sair. Eu fui para o México em 92. Sim. E naquele time ali, eu não conheci, né? Eu nasci só em 99, mas sempre ouvi falar do Criciúma de 91, 92, né, cara? E já ouvi muitas vezes esse passo. Se não fosse o São Paulo lá naquele ano de 92, era o Criciúma campeão da Libertadores. Mas aquele time começou a ser formado, o primeiro treinador ali foi o Levir Coupe, né? O que deu aquela forma de jogar do Criciúma, né? A história é mais ou menos assim, né? O Levir Coupe tinha feito um trabalho muito bom no Marcílio Dias no ano anterior. Uhum. E se credenciou a ter uma oportunidade no Criciúma. Isso em 89. 89. E ele realmente fez um grande trabalho aqui. Sim. Ele ficou ali em 89, 90 ou... Eu não lembro exatamente os anos que ele ficou. Eu acho que em 90 ele saiu, porque eu lembro que quem estava no comando na Copa do Brasil em 90, lá quando a gente acabou sendo eliminado pelo Goiás, se não me engano era João Francisco. Uhum. E o Filipão veio para cá em 91, sucedendo o Gonzaga, que estava interinamente comandando o Criciúma. Sim.
E o Levir voltou em 92 para fazer a Libertadores. Eu não sei exatamente as datas, mas... as datas e cronologicamente, né, o tempo, né? Mas eu acho que o Levir ele treinou em 89, depois saiu e voltou em 92 para comandar o time na Libertadores. Sim, sim. Eu sempre, como eu te disse, sempre ouvindo falar desse time, assim, e vendo vídeos até hoje, né? E ano passado teve a comemoração dos 30 anos, né, do título. Eu revi vídeos, a gente acabou circulando bastante nas redes aí de Criciúma os vídeos daquele time, dos jogos da Copa do Brasil, enfim, também depois da Libertadores, jogos fora de casa, lá contra o San José, contra o Sporting Cristal, se eu não me engano. E Bolívar. E Bolívar, né? Não só La Paz. La Paz. E como foi aquela campanha ali? Como tu explica, assim, para quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir também, como aquele time que não tinha nenhuma estrela, não tinha a referência técnica, o craque do time, mas era um time muito bem montado, muito bem encaixadinho, que ganhou a Copa do Brasil. Um time lá do interior de Santa Catarina, desconhecido, né, digamos assim, nacionalmente, foi lá e ganhou uma Copa do Brasil diante do Grêmio, né? Não é qualquer coisa. Não é. É algo para ser... Por mais que a gente tente entender, é difícil de entender, porque o Criciúma, naquela época, ele crescia muito nas grandes competições. Tanto é verdade de falar isso que na Série B de 91, nós brigamos lá para não cair, para a Série C, então o time não ia bem. E na Copa do Brasil ganhou sem nenhuma derrota, 10 jogos sem perder. É um dos poucos invictos, né, que ganha invicto. Na Libertadores, mesma coisa, o time perdeu, acho que 2 partidas, em todas que disputou, e as 2 para o São Paulo, se não me engano. Não perdemos nenhum jogo internacional. Então, o time tinha uma condição física muito forte, muito elogiado pelo Levir até hoje, ele nunca esquece de elogiar, ele disse que fisicamente é o time que ele teve melhor na toda a carreira dele. Intelectualmente, um time também inteligente, sabia das suas deficiências, sabia das suas qualidades. E como você falou, era um time bastante homogêneo tecnicamente, não tinha nenhum super craque e também não tinha nenhum abaixo da média. Sim. Então, e o conjunto, nas grandes competições, como eu falei anteriormente, ele crescia muito, ele entregava muito a performance. E é muito difícil de explicar isso, o que acontecia, mas ganhamos lá em Oruro, empatamos em La Paz, tomamos um gol lá quase no final, ganhamos em Lima, enfim, foi algo que eu acho que bastante interessante essa história, esse período do Criciúma. E daquela Copa do Brasil primeiro, assim, teve algum jogo, sem ser a final, que eu acho que deve marcar mais, mas algum momento muito marcante para ti naquela campanha de Copa do Brasil? Da primeira Copa do Brasil foi que nós ganhamos. Isso. Nós tivemos o primeiro jogo bastante sofrido, né, lá no Mato Grosso, contra o Dourados, né? Uhum. O Biratã, na verdade, na cidade de Dourados. A logística para chegar lá foi bem complicada e pegamos um calor lá, empatamos de 1-1. E depois ganhamos aqui de 4-1 e as coisas foram acontecendo naturalmente. O segundo time, na minha opinião, acho que era o melhor time da competição da Copa do Brasil naquele ano, o Atlético Mineiro. Foi o grande rival, já na segunda fase. Uhum. Ele vinha vencendo todos os adversários até então com goleadas lá no Estádio Independência. E nós enfrentamos o Atlético de forma bastante valente. Ganhamos o jogo aqui com um gol meu, né, que eu acho que eu brinco com o Vilmar, ele disse que fez o gol mais importante da história, mas se eu não tivesse feito contra o Atlético aqui, provavelmente nós não íamos chegar lá. Então eu fiz um gol aqui, verdade. Nós ganhamos o jogo aqui, o que nos deixou um pouquinho mais tranquilos para jogar lá.
lá no Independência. E o Atlético, um time fortíssimo, então a gente sabia que tinha que marcar muito e não tinha margem de erro. E o Criciúma se portou muito bem, acabamos ganhando o jogo lá também, com o gol do Roberto Cavallo de falta. E a partir daí, com essa vitória sobre o Atlético, nos deixou bastante confiantes de seguir adiante. Pensou, opa. Dá pra ir. Eliminamos um time assim gigante, um time muito forte. Depois veio o Goiás, eliminamos de forma brilhante também, com um empate lá em Goiânia, 3-0 aqui, que foi o melhor jogo nosso naquele ano na Copa do Brasil, 3-0. Depois veio, na semifinal, veio o Remo, que tinha eliminado o Vasco, tão somente o Vasco da Gama, muito forte lá em Belém do Pará. Tinha um caldeirão lá incrível, um campo apertado, cheio de buracos, torcida agressiva e fervorosa. E nós enfrentamos esse obstáculo também com vitória. Depois a gente ganhou aqui, normalmente, e aí veio o Grêmio, né? A batalha do Olímpico. E aí essa história... como é que foi? Essa aí tu pode entrar em mais detalhes, assim. Aquela final lá no Olímpico, a primeira partida da final, foi 1-1, né? Ou 2-2? Foi 1-1. Foi 1-1. E aí, a gente estava bastante confiante, né? O time estava, né, bem descontraído, bem alegre, uma confiança muito grande. E naquele jogo, o diferencial que você perguntou, o que tu te marcou? Eu acho que o que eu nunca vou esquecer é a demonstração de carinho calorosa da torcida do Criciúma naquele jogo, no primeiro jogo da final. Porque a torcida do Criciúma, hoje ela é diferente, mas no nosso tempo ela era uma torcida mais fria, ela não era tão vibrante. Ela se manifestava na hora de um escanteio, na hora de uma falta, mas durante o jogo não. Mais quieta, era desconfiada ainda, né? Mas naquele jogo não, aquele jogo teve briga lá e quando nós entramos para fazer o reconhecimento de gramado, a torcida enlouqueceu. Isso não é a torcida do Criciúma, isso aí é outro time. Isso me marcou muito. Então, é algo que na minha memória está sempre presente. A demonstração de carinho que a torcida do Criciúma teve para o seu time naquele jogo. Foi incrível. Só imagino, né? E jogar no Olímpico contra um Grêmio era outro patamar também. Né? Isso, de certa forma, contagia o atleta, porque é uma demonstração que está confiante. Sim. Né? Porque a torcida ela dá sinais de confiança no time. Sim. Eu percebi muito isso na minha carreira. Quando tu vai jogar contra um adversário, como que está o clima da torcida? Se a torcida do adversário está confiante ou não, a gente percebe isso. Se ela dá sinais de força ou não do time. Normalmente isso se confirma. E naquele jogo contra o Grêmio se confirmou, porque ela acreditou no time e nos deu força e acreditou realmente que era possível a gente ganhar o título. E confirmou depois, né? E na volta aqui em Criciúma, tu sentiu a mesma coisa da torcida? Ela estava mais calorosa do que o normal, do que se conhecia, não teve briga, né? Mas teve provocação, né? Eu fui para o Olímpico e as pessoas simularam uma lesão, uma faixa na cabeça, enfim. Teve um clima pesado assim também, né? E também, eu acho que a torcida aqui, ela cansou um pouquinho, porque estava em casa. E foram para o estádio muito cedo, naquele dia. Umas 3, 4 horas antes já estava cheio o estádio praticamente cheio. Né? Meu Deus, a ansiedade. E foi um jogo tenso, porque o Grêmio não se entregou, ele veio para buscar o resultado. Né? E a nossa sorte é que no começo do jogo, o Gelson e o Maurício foram expulsos. E o Maurício era o grande jogador, é o jogador mais perigoso do Grêmio, então nos favoreceu nesse sentido. E controlamos o jogo, terminou 0-0, né? Mas não deu para, só soltou o grito mesmo depois que terminou, porque durante o jogo não teve muitos motivos assim para gritar, né? E quando tocou, o juiz apitou, fez o apito final ali, o que passava na cabeça? Assim, tu lembra? Não, aí houve invasão, né? Aí, nossa, aí alegria total, né?
dever cumprido, ganha, não, fica um misto assim, é estranho, tu tem vários sentimentos. Mas enfim, é algo assim que fizemos história, algo assim, né? Naquele momento tu percebeu que fizemos história mesmo? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A torcida invadiu o campo e querendo pegar qualquer tipo de lembrança, de camisa, calção, e foi tudo, né? Perdemos. Não tinha controle. Só sobrou a cueca. E olha, olha lá ainda, dependendo da situação. Cara, mas o que eu ouço, assim, como eu te disse, a gente ouve, às vezes eu fico, queria ter assistido aquilo lá, pra ter sentido, né? Se hoje a gente vai no jogo, Criciúma na fase boa que tá, né? Tá se encaminhando, tá bem na Série B. A gente já adora ir num jogo lá para ouvir a torcida e tal. A gente imagina como seria o Criciúma disputando esses títulos, né? Que disputou há 30 anos atrás. Ô, Vitor, foi... O clima no dia do jogo final foi especial. Nós, na época, concentrávamos no próprio estádio. E estava aberto. A torcida passava ali, a gente descia para conversar. Eu lembro que pessoas da família da minha esposa estiveram lá no estádio. A gente descia para conversar, a imprensa conversava, não tinha esse isolamento que os clubes têm hoje, né? Claro que na época não tinha tanta informação, não tinha celular, não tinha, né? Então, hoje já está esse tipo de situação pode provocar uma divulgação equivocada ou alguma divulgação que não deveria. Na época não tinha não tinha isso, né? Então era mais aberto, o clube era mais aberto e mais próximo da torcida, mais próximo da imprensa. E naquele dia, durante o dia todo, teve circulação muito grande de pessoas ali no pátio do estádio. Isso contagia, né? Sem sombra de dúvida. O grande momento se aproxima, tu vai mentalizando aquilo, é hoje. Batendo ansiedade? É, lógico, bate. A ansiedade bate, sem dúvida. Ela só desaparece quando tu pisa no estádio. E dá o primeiro toque na bola, aí abaixa um pouco a adrenalina. Abaixa a adrenalina. E hoje, quando tu vai ali, tu continua indo no estádio, frequenta os jogos, como é que tá? Sim. E hoje, quando tu chega ali no estádio, tu passa tudo aquilo na cabeça de novo? Passa. Todos aqueles momentos que tu viveu? Passa, sem dúvida. Eu queria voltar uns 30, 40 anos para poder voltar. Hoje tu tem um lugarzinho lá no time, não? Se te colocar lá com a camisa 9 não ajuda bastante hoje ainda? Seria bacana, né? Vontade não me falta, agora só falta perna, né? E tu mantém contato com o pessoal que jogou aquele ano contigo, assim, o Cavalo? Sim, o Cavalo, a gente frequenta o mesmo clube aí durante a semana, a gente tem contato com ele praticamente diário. Sim. O Itá, converso com ele, jogo tênis com ele, o Sarandi também. O Itá e o Sarandi são meus compadres, né? Então, e moram aí na cidade, né? Ficaram aí. Tem o Vilmar também, que eventualmente encontro lá no estádio. Sim. E agora, como a gente falou lá no começo, lá que antes da gente começar a gravar aqui, muita gente passa por aqui, vem jogar no Criciúma, vai para outros lugares, mas acaba voltando e fixando residência aqui. Por que tu decidiu morar aqui em Criciúma, depois de ter passado pelo México e tudo? Bem, é aquilo que eu te falei anteriormente, né? Eu disse, só saio do Criciúma se for com um time grande. E as coisas funcionaram bem aqui. Eu consegui entregar resultado, porque se não tivesse entregado também não tinha ficado. É um jogador que não incomodava, então era tranquilo para a diretoria me manter, que dava resultado e não incomodava. Pô, perfeito, né? E ainda aqui eu encontrei uma oportunidade para continuar os estudos, né? Que eu me formei em Educação Física pensando em seguir carreira de técnico depois, né? E no meio do caminho o casamento mudou o meu destino, né? A rota, né? Então eu casei aqui em Criciúma também. E depois que eu parei de jogar, fui trabalhar na empresa da família. Sim. Onde fiquei 27 anos e ainda sou sócio até hoje, né? Então, e quando eu cheguei aqui, a cidade de Criciúma, ela acolhe muito bem as pessoas. E até hoje, né? Vocês sabem aquele jargão que fala, né? Bebeu água do carvão, não esquece mais, não vai embora.
Mas tu falou, não chegou a tentar nenhuma vez ser técnico de algum clube? Não. E nem pensa mais também? Não, também. Que bacana. Normalmente o pessoal tenta seguir, né? Mas, enfim. E hoje tu não trabalha mais com futebol também? Hoje eu tenho uma empresa de intermediação, cadastrada na CBF, e a gente está cuidando de carreira de 6 meninos. Jovens ainda? Sim, todos eles jovens ainda. Aqui do Criciúma ou espalhados aí também? Aqui do Criciúma tem 3, depois tem mais outros 3. Um no Flamengo, que foi o nosso... o Fabrício, né, que nós intermediamos esse ano, né? Sim. Tá lá no Flamengo. Tem um outro que tá lá em Pouso Alegre, lá com o Paulo da Pinta, meu ex-colega, o Christian. Sim. Tem mais um no Brusque. Então é um trabalho que nós estamos iniciando, né? Foi iniciado praticamente em 2018, 2019 e parou na pandemia em 2020 e agora está retomando. Mas é uma coisa que me deixa próximo do futebol e me deixa próximo daquilo que eu gosto, né? Além de, né, ajudar, dar oportunidades para alguns meninos carentes que às vezes não tem acesso a uma avaliação ou não tem acesso a um representante que possa cuidar da carreira dele de forma adequada. E quais são, quando tu conversa com esses meninos, assim, quando teve os teus contatos com eles, quais foram as coisas que tu mais passou para eles, os conselhos que tu mais deu, assim? Primeiro é que eles tenham consciência daquilo que eles vão enfrentar, daquilo que eles têm que abrir mão. Então é bastante complexo, é muita informação que eles têm que ter. E aquilo que eles têm que superar, eles têm que entregar resultado, basicamente. Então eles têm que ter qualidade técnica, sem isso muito dificilmente alguém vira jogador de futebol. Tem que ter força física, e hoje o futebol de hoje precisa de muita força física, e também de capacidade intelectual, de inteligência. Saber que tem que abrir mão de muitas coisas, saber que a profissão exige que eles se cuidem, saber que ele tem que entregar a performance, senão ele não vai virar. Enfim, superar dificuldades, sim, superar dores, né, que o atleta tem que aprender a conviver com a dor. Enfim, é uma carreira bastante complicada. Olhar só o atleta lá no topo, no desenvolvimento, desenvolvendo futebol, num jogo de futebol, parece que é fácil chegar lá, mas é extremamente difícil. E para a gente se caminhar para o final já, Wanderlei, como tu, em uma palavra, assim, se tu conseguir, como tu diria que foi a tua carreira? Uma palavra para simbolizar a tua carreira como um todo, a tua passagem aqui pelo Criciúma principalmente. Eu diria que foi um presente de Deus, né? Eu acho que ter podido ser jogador de futebol, né, foi um privilégio. Eu acho que a palavra que define melhor é um privilégio ter sido atleta profissional. Porque é um desejo de muitos, e privilégio de poucos. Então eu acho que eu sou um privilegiado de ter conseguido ser atleta de futebol profissional. Que coisa boa. Wanderlei, obrigado por ter aceitado o meu convite, o nosso convite aqui do Portal Litoral Sul para participar. Primeiro é uma honra para mim estar entrevistando um ídolo do clube que eu torço, do meu clube do coração. E a gente mantém contato, a gente sempre tá aí. Quando pintar a oportunidade, a gente te chama de novo para um outro papo, outras histórias aí, que tu deve ter muita história ainda do futebol que a gente acabou não conseguindo conversar. Então, muito obrigado por ter vindo, tá? Eu que agradeço, e sempre que você me chamar para a gente poder passar adiante alguma informação, eu acho que é importante a gente que viveu toda essa história poder transmitir para quem tem interesse em saber esse tipo de informação, e para quem realmente gosta do futebol e busca também conhecimento histórico, né? Os apaixonados pelo Criciúma. Tem meninos que, como você, não eram nascidos na época, mas que tem essa curiosidade de saber quem eram os jogadores, como é que era na época, enfim. Fico feliz de poder contribuir e explicar esse tipo de coisa. Show de bola. Wanderlei, muito obrigado. E esse foi o 4º episódio dos Regrados, nesse podcast aqui do Portal Litoral Sul. E a gente recebeu aqui o Wanderlei Mior, o maior ídolo do Criciúma. Até o próximo episódio. Tchau!